Uma boa noite a você que está em casa, junto comigo neste momento, para celebrar o culto nesta sexta-feira da Paixão. Nós que temos para hoje como lema o 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que diz assim: a mensagem da morte de Cristo é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nesse sentido, eu quero acolher você que está em casa, que você possa se colocar num lugar tranquilo, um lugar silencioso, para juntos nós orarmos, celebrarmos culto nesta sexta-feira da Paixão. E assim eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui reunidos e reunidas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quero convidá-lo para um momento de oração. Gracioso Deus, nesta sexta-feira da Paixão, nós nos recordamos do martírio e do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo que viveu conosco, que foi ser humano como nós, assim como a gente, Ele viveu a dor, a alegria, a tristeza e proclamou a Tua palavra, a Tua mensagem, proclamou a vinda do Teu reino entre nós. Fez sinais, promoveu curas, ensinou as pessoas, aceitou os pecadores e as pecadoras, perdoou os pecados. E hoje nós nos recordamos do derradeiro gesto desse Deus por nós, a sua morte na cruz. Nós te pedimos, bondoso Deus, que Tu estejas com cada um e cada uma de nós neste momento em que nós vamos ouvir a Tua palavra, em que nós vamos celebrar esta fé neste Deus que se entregou por cada um de nós. Isso nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-la a cantar comigo o hino número 423. A letra é bem fácil, é o único hino que nós vamos cantar hoje. Um hino utilizado pela igreja para essa ocasião do Tríduo Pascal. Lembra de mim, Senhor. 423 do livro de canto da ISLB. Leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 33 até 50. Mateus 27, 33 até 50. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por acima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando
blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, encarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-o embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Até aqui a leitura do Evangelho. Bem-aventuradas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e aguardam em seu coração. Amém. Caros irmãos e caras irmãs, existem na psicologia algumas linhas que identificam as fases do luto após a morte de alguma pessoa importante, querida. A primeira fase é a fase da negação, uma fase em que geralmente se procura encontrar os culpados pela morte. Essa fase de culpar algumas pessoas ou algumas circunstâncias pela morte de alguma pessoa, logo vem em seguida da raiva. Hoje é o dia em que nos recordamos da morte de Jesus. Jesus, que foi um ser humano como qualquer outro, viveu como nós, teve as mesmas necessidades físicas que nós, amou, por vezes se irou, teve amigos, teve inimizades. Foi um ser humano completo. Quanta gente já não morreu também em circunstâncias parecidas com a morte do próprio Jesus? Quantos de nós já não experimentamos a dor da perda de um ente querido, de um familiar, de um grande amigo? A crucificação era a condenação mais cruel à morte naqueles tempos. Veio lá da Pérsia e foi adotada pelos romanos, uma pena que era dedicada aos condenados as condenações mais sérias, mais graves, aos crimes mais graves. Era de fato a pior das condenações. Hoje eu ouvia uma comparação de um colega que dizia: se você usa uma cruz pendurada no seu pescoço, um pingente, então talvez para entender o que significasse a cruz hoje, nós poderíamos pendurar uma cadeira elétrica
um dos instrumentos de condenação à morte que existem hoje em dia. Como compreender a morte de Jesus Cristo? É a grande pergunta que nós temos hoje. Como compreender a morte de Jesus sem suavizar o seu verdadeiro significado? Sem normalizar as condutas ou justificar a ação de romanos, de judeus, porque assim era para ter acontecido. Como entender este dia de luto a respeito da morte de Jesus, sem querermos pular rapidamente para o domingo da Páscoa? Paulo dizia assim: a cruz é loucura, é um escândalo. Quero dizer para vocês que nós precisamos viver a sexta-feira. Precisamos entender o profundo significado que a sexta-feira da paixão tem para as nossas vidas. A sexta-feira não pode ser apenas um percalço, um desvio de caminho na rota para a Páscoa. O texto que nós lemos de Mateus 27, ele fala de 4 tipos de pessoas que interagem com Jesus no momento final da sua vida. A primeira mencionada, o primeiro tipo de pessoa mencionada são os poderosos romanos, os militares ou oficiais que eram responsáveis pelo cumprimento da pena, pela crucificação. São aqueles que representam o Império Romano, aqueles que receberam ordens de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, que na descrição do Evangelho quase que lava as suas mãos, como hoje em dia nós compreendemos, né? Uma maneira de abster-se da responsabilidade. Na verdade, Pôncio Pilatos foi intolerante em relação à ameaça que Jesus Cristo representava. Não à toa que o condenou à pior das condenações. A verdade é que Pôncio Pilatos não admitia nenhum tipo de desafio à autoridade romana, não admitia nenhum tipo de messianismo, aquilo que era bastante comum no tempo de Jesus e que nós identificamos como sendo o verdadeiro Messias para a fé cristã. Portanto, os soldados que interagiram com Jesus deram a ele vinho com fel. Essa palavra que faz referência ao amargo do vinho, um vinho amargo para beber. Essa menção ao vinho com fel refere-se ao Salmo 69, versículo 21. O evangelista Mateus gostava de comparar a história de Jesus com a expectativa messiânica, falando com o povo judeu. Depois disso, eles despiram Jesus, tiraram sua roupa para crucificá-lo nu e dividiram as peças da sua roupa entre si, sorteando as peças. Como a gente sabe, as roupas eram caras naquela época, eram difíceis de termos muitas peças de roupa. Então, certamente, aquele era o espólio que os soldados ganhavam em todas as crucificações. Eles podiam pegar as roupas daqueles que seriam crucificados. E por fim, colocaram uma placa sobre a cruz, em cima da cabeça de Jesus, que em latim dizia: Jesus Nazarenus Rex Iudeum. Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. A abreviação fica INRI, né? Por isso que às vezes a gente vê na cruz em cima escrito INRI, né? Esse é o primeiro tipo de gente que interagiu com Jesus, os soldados romanos, os militares, representantes do poder imperial. O segundo, os personagens que interagiram com Jesus rapidamente eram os que iam passando no caminho, os que vinham cruzando a estrada. Geralmente as crucificações aconteciam na entrada ou na saída de Jerusalém, para que aqueles que passassem, que entrassem na cidade,
ficassem avisados dos riscos que corriam caso quisessem incorrer nos crimes que aqueles condenados incorreram. Viram no Gólgota o crucificado e zombaram dele, dizendo: não disse que destruía o templo e voltava a construí-lo em 3 dias? Salva-te agora. Blasfemavam de Jesus, balançavam sua cabeça negativamente, zombavam daquele que estava na cruz, utilizando as suas próprias palavras como uma maneira de agredi-lo. O terceiro grupo de personagens são os principais sacerdotes, diz o texto, escribas, os responsáveis pelas escrituras, e os anciãos, os mestres, que ajudavam a comunidade a julgar o que era adequado ou não, as lideranças comunitárias. Como é possível entender que os principais sacerdotes estavam acompanhando a crucificação de Jesus? E esses, da mesma forma, zombaram de Jesus, dizendo que salvava aos outros, mas não era capaz de salvar a si mesmo. Era rei de Israel? Perguntavam. Não eras tu rei de Israel? Fazendo menção ao domingo anterior, ao domingo de Ramos, em que Jesus foi acolhido pela multidão, pelos pobres, como sendo o rei que entrava em Jerusalém. Ridicularizavam Jesus, dizendo que se afirmava o Filho de Deus, mas que, no entanto, Deus não estava com disposição para salvá-lo. Esses líderes religiosos eram os donos do poder religioso da época. Cometiam escárnio e ridicularização com Jesus e se alegravam porque podiam confirmar o seu juízo. Eles que acompanhavam as pessoas que eram curadas, que interrogavam e que diziam: não pode ser filho de Deus, não pode ser o Messias. Eles agora se completavam ao ver que era só apenas mais algum que havia sido crucificado. E por último, como se não bastasse, havia os criminosos que zombavam de Jesus. Sim, os criminosos que estavam crucificados ao seu lado. Jesus foi posto no centro, conforme o evangelista, porque provavelmente era o mais notório dos crucificados. Então nós vemos que os soldados representantes do poder romano crucificaram a Jesus e zombaram, fazendo escárnio com Jesus na cruz. As pessoas comuns que passavam na rua olhavam e zombavam de Jesus. Os líderes religiosos se completaram com esta crucificação e puderam de novo firmar o seu poder religioso. Os condenados acabaram também zombando de Jesus. Eu quero dizer que esse texto de Mateus apresenta para nós a síntese da humanidade. Essa humanidade que nesse dia saiu vitoriosa com a crucificação de Jesus. Confirmou o seu poder. Os romanos mais uma vez confirmaram a sua autoridade e o seu poder, assim como também as lideranças religiosas do templo, do sinédrio, que mais uma vez confirmaram o seu poder, zombando, massacrando, torturando e matando Jesus, assim como hoje matam e torturam a cada pessoa, cada ser humano que passa por semelhante martírio. Nós, a humanidade, somos estes que fizeram isso. Nós, a humanidade, que queremos sempre confirmar o nosso poder,
Nós que queremos sempre nos colocar como aqueles que estão no poder religioso, inclusive as pessoas simples que passam na rua, elas mesmo e as pessoas que estão condenadas, olham para Jesus e quase que dizem: nós vencemos, a nossa ira venceu, o nosso ódio venceu, a nossa zombaria, o nosso desejo de condenar uma outra pessoa, de confirmar o nosso poder diante de qualquer esperança e de qualquer promessa de mudança que vai alterar o mundo da maneira como nós conhecemos. Em síntese, nessa síntese apresentada pelo evangelista, nós vemos a humanidade descrita como um verdadeiro lixo. Me faz lembrar da filósofa judia Hannah Arendt, quando descreve a banalidade do mal. Quando identifica que aqueles que cometem a tortura e o martírio, esses são os que cumpriam ordens. Quando olha para aquelas pessoas que apontam para Jesus no caminho, na cruz, e dizem: não pode se salvar a si mesmo, que olham uns para os outros e vão na onda da multidão, sem nenhum tipo de empatia com aquele que sofre a condenação. Simplesmente repetem o que houve, assim como aqueles que na hipocrisia não veem os seus próprios erros, como esses condenados à crucificação, não veem seus próprios erros, não veem sua própria fragilidade e suas próprias circunstâncias e apontam o dedo e zombam. Esta é a banalidade do mal da humanidade. O texto diz para nós que entre a sexta e a nona hora, que nós poderíamos entender como sendo entre as 12 e as 15 da tarde, houve trevas. E aqui, mais uma vez, há uma menção do evangelista ao Yom Javé, o dia do Senhor, o dia do juízo, conforme o judaísmo da época. A tarde ficou escura, porque ali iniciou-se o julgamento da humanidade. Neste julgamento, Jesus Cristo está abandonado. Não é somente um ser humano abandonado por Deus, como muitas vezes nós também somos, e clamamos a Deus: Senhor, por que nos desamparaste? Quando estamos na profundidade do nosso sofrimento, da nossa dor. Na verdade, é Deus que está abandonado na cruz, abandonado por nós. Nós o abandonamos. Nós que o condenamos, nós que torturamos Deus, nós que crucificamos, nós que submetemos Deus à nossa própria maldade. Este é o dia do julgamento da humanidade. A morte de Deus é o veredito sobre nós. Neste julgamento é Deus que morre e nós que somos os culpados. Não há da parte de Deus mais nenhum motivo para ter esperança na humanidade. Ao fim, Jesus entrega confiantemente o seu espírito nas mãos do abismo da morte, porque somente Ele era capaz de saber e de esperar pela ressurreição. Diante dos nossos olhos, Jesus Cristo se atirou ao abismo da morte. Irmãos e irmãs, este
é também o nosso mundo hoje. São os maus que sempre vencem, são os maus que estão no poder, são os canalhas, os líderes religiosos hipócritas que preferem confirmar o seu pequeno poder do que entregar-se à crença e à fé de que Deus vem ao nosso encontro. É o nosso povo comum que está na rua, os transeuntes, os caminhantes, que se alimentam da ira, do ódio contra aquelas pessoas que propõem mudança, aquelas pessoas que anunciam esperança. A nossa sexta-feira se encerra assim, com luto, com indignação, tentando encontrar os culpados pela morte de Jesus, pela morte daquela pessoa que tanto amamos. Vivam a sexta-feira da paixão assim, profundamente. Reflitam sobre a nossa humanidade. Reflitam sobre a banalidade do mal. Vivam esse tempo em que se apaga a luz da esperança, como foi com os discípulos que caminharam para fora de Jerusalém com medo e tristeza. Nós hoje só podemos confiar naquilo que o apóstolo Paulo nos diz. A mensagem da morte de Cristo é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Quero convidar você a cantar mais uma vez, Lembra de mim, Senhor. 423. Eu quero deixá-los com a bênção que vem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Que vocês possam ter um final de sexta-feira com descanso, um sábado tranquilo, com muita esperança de que esse Deus que hoje se entregou por nós na cruz ainda há de manifestar os sinais da sua ressurreição. Boa noite.